Tudo bem, pessoal? Aqui nós estamos de volta. Relembrando que na aula passada definimos capacidade calorífica, tá? E a capacidade calorífica basicamente vai dizer, ou ela define, na verdade, a razão ali entre a quantidade de calor fornecido e a variação de temperatura que aquele calor fornecido provoca, tá bom? E vimos também que há uma relação, né, entre a variação de temperatura e o valor ali da capacidade calorífica ali do material que compõe o nosso sistema, tá? Então, para pequenos valores da capacidade calorífica, você vai ter grandes variações de temperatura para uma determinada quantidade de calor fornecido. Para grandes valores de capacidade calorífica, você vai observar pequenas variações de temperatura para aquela quantidade de calor fornecido, tá bom? Então, tenham isso em mente, tá? Essa definição de capacidade calorífica e algumas conclusões que a gente pode obter. E agora vamos então responder a seguinte questão, né? Eu vou ter 3 panelas, né? Então imagine que essas panelas aqui sejam teus sistemas, tá bom? Eu tenho uma panela de alumínio, depois tem uma panela de ferro e tem uma panela de cobre. Suponha que essas panelas sejam feitas do metal puro, tá bom? Eu sei que panelas de alumínio tem certos revestimentos ali que protege do próprio material entrar em contato com a comida, o ferro também, e cobre mais ainda, né? Que é prejudicial à saúde. Então eu sei que tem revestimentos ali, outros compostos ali que na verdade compõem o material que é feito essas panelas, tá bom? Mas vamos supor que essas panelas sejam feitas exclusivamente do metal aí que nós estamos abordando. Então, três metais, o alumínio, o ferro e o cobre, tá? Eu vou colocar essas 3 panelas no fogo, né, com a mesma quantidade de água em cada uma delas. Suponha também que essas panelas sejam de tamanhos iguais. E aí eu pergunto para vocês, tá bom? Qual dessas panelas irá aquecer mais rápido? Qual que vocês acham? Tá bom? Qual dessas panelas irá aquecer mais alto? Levar, por exemplo, a água ao ponto de ebulição mais alto? Para que vocês possam ou tenham capacidade de responder isso, vocês precisam de uma coisa, que é estudar a termodinâmica. É justamente onde se atraca, né, vamos dizer assim, a importância dessa disciplina, né, e exclusivamente da nossa aula que nós estamos tratando hoje, tá bom? Então, para que vocês respondam qual panela basicamente vai aquecer mais rápido ali a água ou qualquer outro alimento, você precisa do conhecimento termodinâmico que nós já estudamos aqui agora há pouco, né? Ou mais especificamente na aula passada, que é justamente da capacidade calorífica, tá bom? Então, a resposta está simplesmente naquela equação que a gente obteve rearranjando ali a definição de capacidade calorífica, tá bom? Então, nós tínhamos essa equação, que é a variação de temperatura, que é igual ao calor fornecido sobre a capacidade calorífica. Quando você está aqui, por exemplo, numa boca de fogão e considera que o calor aqui fornecido seja o mesmo para todas as panelas, então Q é constante. Tá? Então, o que vai determinar a variação ali de temperatura, ou seja, qual panela irá aquecer mais rápido, é justamente o valor da capacidade calorífica, tá bom? Aquecendo mais rápido quer dizer que você tem uma variação de temperatura mais alta. Para você ter uma variação de temperatura mais alta, ou seja, que o material apresente um aquecimento mais rápido, tá bom? Ali do alimento, você precisa que o valor de C seja pequeno. Então, para ΔT ser grande, vou colocar o Nzinho aqui, né? Não vai esquecer. O que precisa? C pequeno, tá bom? Para ΔT ser pequeno, C precisa ser grande, tá bom? E ΔT, a variação de temperatura grande, significa ali que o material, a panela, irá aquecer
mais rápido, tá bom? Em uma maior temperatura também. Então, nosso ponto de partida é justamente essa equação aqui, advinda de nossos estudos termodinâmicos. Então, para você determinar qual panela ali aquece mais rápido, simplesmente você precisa saber o valor da capacidade calorífica ali do material que compõe essas panelas. Vamos olhar para o alumínio. O alumínio aqui tem capacidade calorífica, no caso calor específico, né, uma propriedade intensiva, de 0,9 joule por gramo por Kelvin. Tá bom? Aí você vai para o ferro. Ferro tem, vamos lá olhar, 0,452. Então, o ferro já apresenta um valor de capacidade calorífica específica, ou calor específico, menor do que o alumínio. Ou seja, o menor valor de C vai ter o quê? Vai ter um grande valor da variação de temperatura. Então, eu já sei que o ferro, a panela de ferro, irá aquecer mais rápido, certo? Que a panela de alumínio. Agora eu vou comparar, então, com a panela de cobre. Então, vou lá e olho o cobre. Opa, pera lá. A capacidade calorífica específica ou calor específico do cobre é menor do que todos os outros dois metais. Ou seja, indicando que esse Czinho é menor ainda e, consequentemente, eu vou obter uma variação de temperatura maior para a panela de cobre. Então, quem dessas panelas irá aquecer mais rápido é justamente aquela que apresenta menor capacidade calorífica, tá bom? No caso aqui é o calor específico e, respondendo a pergunta, seria então a panela de cobre. Por isso que esse tipo de panela aqui é utilizado por cozinheiros profissionais. Então, na cozinha de aqueles cozinheiros de estrelas e profissionais, eles normalmente utilizam esse tipo de panela para realizar um cozimento mais rápido e uniforme ali dos alimentos, justamente por causa dessa propriedade, tá bom? Então, olha só como o conhecimento termodinâmico, né, uma equação simples, pode ser empregada em uma situação tão comum, claro. Não é comum ver uma panela de cobre, panela de ferro fundido, ainda é um pouco mais. Normalmente nós utilizamos a de alumínio mesmo, né, porque as condições não permitem, às vezes, utilizar panelas mais caras. Mas vocês observam bem que, tendo um conhecimento básico de termodinâmica, você consegue explicar determinados fenômenos que, a princípio, né, não, para um senso comum, não teria uma explicação mais aprofundada. Tá bom? Então, observem bem como a termodinâmica está presente no nosso dia a dia, principalmente naquelas situações que envolvem, né, fornecimento de calor ali e variação de temperatura, tá bom? Então a resposta basicamente depende da capacidade calorífica desses materiais. Quanto menor o valor de C, maior a variação de temperatura e, consequentemente, mais rápido será o aquecimento. Bem, agora nós vamos aprender, né, de uma maneira rápida, como calcular a capacidade calorífica de um determinado material. Para que você calcule a capacidade calorífica, você precisa pelo menos conhecer a capacidade calorífica de outro corpo ou de outro sistema. Então, para fazer isso, imagine que existem dois corpos aqui. Tá? Vou colocar aqui, esse é o corpo 2, esse é o corpo 1, ou vamos supor sistema 2, sistema 1. Tá? No sistema 1 eu vou ter 20 graus Celsius, tá bom? E no sistema 2 eu estou com uma temperatura maior de 50 graus Celsius. Lembre-se lá no início da aula de calor que eu falei que a energia, certo? A energia é transferida na forma de calor, sempre do corpo ou da parte do sistema mais quente, de temperatura mais alta, para aquele de temperatura mais baixa. Então, a energia será transferida na forma de calor desse compartimento, desse sistema com temperatura mais alta, para aquele de temperatura mais baixa. Passa-se um tempo e esses dois sistemas aqui eles vão entrar em equilíbrio térmico, né? Então, eles vão chegar a essa temperatura de 35 graus Celsius, que nós chamamos de temperatura de equilíbrio térmico, tá certo? Então vamos lá, vamos fazer o tratamento matemático. Imagine que existem então esses dois copos, ambos têm massa 1 e massa 2, né, referente a cada um desses corpos ou sistemas, e diferentes temperaturas, onde a temperatura ali do sistema 2, ou corpo 2, é maior do que a 1, tá bom? Então, partindo da definição de calor, que a gente já sabe, então a gente pode escrever que no equilíbrio térmico a quantidade de calor de ambos os corpos vão ser a mesma. Né?
Isso se observa, né, pelo próprio valor ali da intensidade do calor, que é a temperatura. Tá? Então, no equilíbrio térmico, a temperatura, né, a quantidade de calor de ambos os corpos vai ser a mesma. Então, a gente parte desse princípio, certo? Então, logo, se a quantidade de calor de ambos os corpos será a mesma, então eu posso dizer que a quantidade de calor do corpo 1 é igual à quantidade de calor de corpo 2 ali no equilíbrio térmico, tá certo? Então, simplesmente eu aplico essa equação para cada um dos corpos ou sistemas. E aqui eu tenho, então, a equação para o sistema 2. Eu tenho uma massa 2 multiplicado pelo calor específico do sistema 2, tá bom? Isso aqui, o 2 só está me indicando que eu estou tratando daquele meu sistema 2, tá bom? Do sistema ali que tem uma temperatura de 50 graus Celsius, tá? E aí eu coloco entre parênteses aqui, eu tenho a variação de temperatura. Isso aqui é a variação de temperatura, tá? Variação de temperatura do corpo 2, que é justamente a temperatura 2 menos a temperatura do equilíbrio, que é igual, aqui na verdade não é 2, é 1, tá bom? Vou até fazer uma correção depois para enviar. Então é massa do corpo 1, que é igual multiplicado, né, na verdade, pelo calor específico do corpo 1, vezes a variação de temperatura. Também é uma variação de temperatura, mas é ali do corpo 1, tá? Ou do sistema 1, que é a temperatura de equilíbrio, temperatura final, menos a temperatura inicial, tá certo? Certo? Então, tudo aqui é igual ao calor, já que no equilíbrio a quantidade de calor de ambos os corpos vai ser a mesma. Certo? Então, desde que a gente conheça o calor, a massa dos corpos aqui, nesse caso, a gente sabe, vamos supor que nós já conhecemos essa massa dos corpos aqui e as temperaturas iniciais, tá? E é claro, a temperatura do equilíbrio. Então, se nós conhecemos esses dados, nós podemos substituir aqui nessa equação e determinar, então, a capacidade calorífica de uma determinada substância conhecida. Vamos supor que a capacidade calorífica do corpo 1, tá? A gente conhece, então vamos supor que essa capacidade calorífica a gente conhece, e aqui eu, por exemplo, eu consigo normalmente é assumida como da água, né, que já tem um valor bem definido ali, 4,184 gramas por grau Celsius, tá? E substituindo os dados aqui, temperatura, menos a temperatura do equilíbrio, a massa do corpo 2, do sistema 2, também a temperatura ali do corpo 1 e a massa ali do corpo 1, e a capacidade calorífica específica ali da água, que nós estamos assumindo que seja esse corpo 1, nós trabalhamos ali algebricamente nessa equação e obtemos então a capacidade calorífica ali desse segundo corpo, tá bom? Que é desconhecida, tá? Então nós podemos utilizar essa equação matemática para realizar esse tipo de cálculo, né? Então podemos calcular a capacidade calorífica específica quando dois corpos são mantidos em contato até eles alcançarem o equilíbrio térmico, tá? Desde que a gente conheça a capacidade calorífica ou calor específico de um desses corpos ou sistema, certo? É importante lembrar, né, que essa equação aqui, embora seja simples, ela é válida apenas, né, quando essa capacidade calorífica dos corpos aqui, ela não varia no intervalo de pressão e temperatura. Normalmente, o valor dessas capacidades caloríficas dependem da temperatura, né? Então, ou seja, depende ali do caminho ou do processo de como a temperatura está se alterando, tá bom? Então, geralmente elas não são constantes, é preciso de uma expressão matemática para descrever essas capacidades caloríficas. Mas para simplificar o trabalho de vocês e na maioria dos processos, nós vamos assumir então esse tipo de condição, que a capacidade calorífica ali não varia, né, nesse intervalo de pressão e temperatura. Bem, caso agora aqui, essa parte aqui da aula é específica para os alunos de Físico-Química, tá bom? Então, a aula anterior é até os alunos de Química Geral, porque eu também estou dando essa aula de Química Geral, e para cá já é conhecimentos mais avançados, né? Onde nós utilizamos o cálculo para descrever essas equações de uma maneira mais sofisticada, tá bom? Certo? Então agora vamos aprender a calcular o valor de Q por meio do conceito de diferencial, tá bom? Diferencial integral.
certo? Então, uma vez que a capacidade calorífica de um determinado material seja definida, ou seja, eu já sei o valor da capacidade calorífica, nós podemos calcular a quantidade ali de calor transferido, né? A quantidade infinitesimal de calor transferido, que pode ser expresso por essa equação. Simplesmente eu peguei a equação original, que é Q, C multiplicado por D, pela variação de temperatura, tá? E apliquei o cálculo diferencial integral. Normalmente o conceito de derivada, tá? Eu aplico esse conceito de derivada porque eu quero analisar como varia infinitesimalmente o calor em função ali da variação infinitesimal de temperatura. E aí eu obtenho então uma equação diferencial da seguinte forma, tá bom? Então, essa equação é aplicada a um ponto no sistema, um ponto infinitesimal, tá bom? Então, nós vamos calcular ali a tendência de variação, variando também a uma outra ali, propriedade ou variável, na verdade, do meu sistema ali naquele ponto, tá certo? Então, vamos lá. Então, o processo ali certo, que está ocorrendo no nosso sistema, ele pode ocorrer tanto em pressão como em volume constante. Tá? Então, dependendo ali de como ocorre esse processo, de como ocorre a variação de temperatura ali, então a capacidade calorífica pode variar, certo? Então, ela pode ser obtida em pressão constante ou volume constante. Para esses tipos de processo, a gente vai tentar separá-los por meio de colocando um subíndice, né? Por exemplo, quando a gente realiza o processo ali, observa ou monitora a variação de temperatura e a capacidade calorífica em pressão constante, nós vamos colocar esse subíndice P no valor do calor e também ali no C da capacidade calorífica. Se o processo ocorrer em volume constante, nós consideramos o subíndice V e CV ali o Vzinho também na capacidade calorífica, tá certo? Então vamos lá, quando a gente observa então uma quantidade infinitesimal de calor fluindo em pressão constante, no caso, ou volume constante, de que dentro de um material, né, que é o calor ali, justamente no material de massa M, a capacidade calórica C, a temperatura do material normalmente se eleva por dt. Então é por isso que nós utilizamos essa equação, já praticamente repetir o dado ali de cima. Então nós estamos calculando a variação ou a quantidade infinitesimal de calor que está fluindo ali entre diferentes partes do sistema quando ocorre uma variação infinitesimal de temperatura, tá bom? Geralmente a elevação ali de temperatura, certo? Então isso aqui é para um ponto no sistema, né? Um ponto ali que nós estamos calculando. Mas se eu quero calcular para todos os pontos no sistema, ou seja, para o sistema como um todo, tá? Eu quero parar um pouco aqui só para deixar claro como funciona essa história de pontos, tá bom? Vamos supor que esse papel aqui seja o meu corpo, tá? Certo? Então, matematicamente, eu posso representar esse meu corpo, esse meu sistema, como um aglomerado ali de pontos infinitesimais, pontinhos mesmo, tá bom? Então, esses pontos têm uma tendência, tá? Certo? De crescimento de determinadas propriedades ou grandezas. Eles podem aumentar ou diminuir, dependendo ali da equação que descreve essa tendência. No caso aqui do calor, tá? Então ele é descrito por essa equação, capacidade calorífica multiplicada pela variação de temperatura. Quando eu analiso para o ponto, eu estou querendo observar qual é a quantidade infinitesimal de calor, né, que flui ali, certo? Para esse material com uma capacidade calorífica específica, ó, quanto de calor flui ali para aquela elevação de temperatura infinitesimal, representada por dt. Agora, em vez de eu querer calcular por ponto, certo? Vamos supor que eu quero para o corpo como inteiro, ou seja, por sistema. O que eu faço então? Eu faço então a integral, ou seja, eu faço o somatório do valor ali sobre todos os pontos que compõem aquele meu sistema. Beleza? Certo? Pontos matemáticos, tá certo? Então, quando eu quero calcular para todo o corpo, para todo o sistema, eu aplico a integral naquela equação diferencial que descreve aquela quantidade ou aquela grandeza física para aquele ponto, certo? Então, é justamente isso que eu faço.
tem essa equação diferencial aqui, que é aplicada no ponto material ali do corpo. Então eu aplico uma integral, certo? Aplico uma integral para avaliar ali dq, que eu estou fazendo somatório sobre todos os pontos. E aplico aqui também a integral do meu lado direito em uma temperatura final e inicial, nesses intervalos aqui, capacidade dt, certo? Então, como o calor ele não é uma diferencial exata, é na verdade uma diferencial inexata, né? Uma integral inexata, então ele depende muito do tipo de processo que ocorre, né? Então depende ali do processo, então eu não vou ter uma variação, eu não posso avaliar ele naqueles intervalos, então simplesmente obtenho o valor absoluto dele, né? E não uma variação. Agora desse lado não, né? Eu tenho a variação ali de temperatura, então eu tenho que avaliar ali na temperatura final e na temperatura inicial. Fora que a capacidade calorífica também, o valor dela, depende ali da variação de temperatura, depende daquela faixa de temperatura ou de pressão que nós estamos considerando, tá certo? Então essa é a equação, certo? O resultado da equação para obter o valor do calor, tá? Ali, quando eu estou considerando o calor total de todo o meu sistema. Por isso que eu aplico a integral. Certo? Agora vamos fazer uma simplificação matemática e supor que a capacidade calorífica seja independente da temperatura. Se essa capacidade calorífica é independente da temperatura, tá bom? Eu posso tirar esse c para fora da integral. Por quê? Porque ele é independente aqui da função que nós estamos integrando, tá bom? Então, como é constante, eu posso tirar ele para fora da integral, que é justamente isso que eu faço aqui, ó, q, que é igual a c multiplicado pela integral de dt. Agora, simplesmente eu avalio essa integral aqui e eu obtenho, então, que c multiplicado, como eu estou avaliando aqui dt, né, que é a temperatura, então está havendo uma variação de temperatura de TF menos TI, que é justamente o que eu coloco aqui, ou simplesmente TF menos TI, a gente já sabe que é igual ao ΔT, que é a variação de temperatura, tá certo? Então, aquela equação simples que a gente obteve aqui, né, que simplesmente eu defini para vocês a capacidade calorífica nesse slide, na verdade tem todo um arcabouço matemático, né? Assim, sistematizado, assim, muito bonito e sofisticado para você chegar até ela. Então vocês viram que eu primeiro escrevi a equação diferencial ali por ponto, depois realizei a integral para obter o calor total, certo? Depois fiz a simplificação, que a capacidade calorífica é constante, né? Independente da temperatura naquele intervalo TF-TI, e daí eu cheguei então àquela equação de partida, né, que a gente já partiu de uma definição. Então vocês viram que na físico-química normalmente nós empregamos ali o conceito de cálculo diferencial integral, é como se fosse uma ferramenta para explicar determinados conceitos ou definições que muitas das vezes assim são postas como se fossem verdades absolutas, mas na verdade tem todo um desenvolvimento matemático anterior até chegar àquelas conclusões, ou seja, tem uma lógica matemática por trás. E isso vocês vão observar muito na disciplina de Físico-Química e também nessa disciplina de Química Geral 2, tá bom? Eu também estou dando aula para Geral 2, mas no caso, essa parte aqui de cálculo de diferencial integral para eles podem descartar, tá certo? Então, observem bem, né, a importância do cálculo diferencial integral, aqui aplicado ao conceito da variação de calor. O calor, no caso aqui, observa uma variação de temperatura com a capacidade calorífica ali do material. Então eu emprego esses conceitos e chego àquela definição fundamental sobre que indica, né, que o calor é igual à capacidade calorífica multiplicado pela variação de temperatura. Bem, se o processo ocorre em volume constante, então eu posso considerar esse C com o subíndice V, né,
indicando que o processo está ocorrendo em volume constante, então eu calculo o calor ali liberado ou absorvido ali no sistema, né, pelo sistema em volume constante. E se o processo ocorre em pressão constante, eu simplesmente coloco subíndice P, indicando que o processo está ocorrendo em pressão constante, tá bom? Então, volume constante, pressão constante, basicamente deriva dessa equação principal que mostra a relação entre essa energia transferida como calor e a variação de temperatura ali no meu sistema. Como a aula ficou um pouco extensa, eu vou parar por aqui para continuar em um terceiro vídeo, tá bom? Então, até a próxima aula, onde nós vamos falar um pouco sobre medição de calor, né? O equipamento que nós utilizamos para fazer esse tipo de medição dessa propriedade.